A paz, senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje eu quero trazer mais uma palavra de Deus para a meditação durante a semana. Ela se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso número 25. Diz assim a palavra: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Enquanto eu meditava nessa palavra, Deus vinha me trazendo algumas perguntas, principalmente algumas de cunho pessoal, como por exemplo, o que eu posso garantir para mim mesmo, para as outras pessoas? O que eu posso mudar na minha vida por vontade própria? E todas essas perguntas, elas advêm de uma única questão: confiança, entender em quem se confia, ter conhecimento de que nada nós podemos fazer. E para estar contextualizando tudo isso, eu quero trazer um exemplo bíblico, claro. Durante o ministério de Jesus, quando ele estava peregrinando ali pelas terras de Israel, Jerusalém, um certo homem, um centurião, ele vem até Jesus com uma causa. Naquele momento, aquele centurião, ele estava com um servo adoecido, um servo que era muito querido por ele. Ele vem e pede a Jesus que venha dar uma ordem para que aquele jovem, aquela pessoa, ela viesse a ser curada. Jesus, então, em um primeiro momento, ele fala que ele vai até a casa desse centurião, mas de pronto aquele homem, ele reconhece que ele não é merecedor que Jesus vá até a sua casa, e ele começa a explicar os motivos pelos quais ele entende que só com a palavra de Jesus tudo aquilo iria acontecer. Aquela petição dele seria aceita, seria deferida. E ele começa a explicar que ele é um homem que tem pessoas subordinadas a ele, que ele determina vá a um local e a pessoa vai, ele determina volte e essa pessoa volta, ele determina faça e isso é feito. E ele vem a fazer uma analogia dizendo que Deus, se ele determinar que algo aconteça, simplesmente vai acontecer. Jesus ali, ele aproveita para dar uma lição, para mostrar para aqueles apóstolos e para as pessoas que estão com ele quão grande é a fé e quão genuína é a confiança daquele centurião em Jesus. E ali Jesus determina que seja feita conforme aquele homem disse. E esse exemplo é somente mais para contextualizar confiança, sobre nós confiarmos em Deus. Às vezes nós nos debruçamos sobre essa palavra, sobre a Bíblia, lemos promessas lindas, ouvimos sobre coisas extraordinárias, nos maravilhamos com as histórias de todas aquelas pessoas que são considerados homens de fé pela Bíblia, pelas pessoas que escreveram essa Bíblia. E Deus acabava me questionando: por que nós não confiamos em Deus? Porque quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus vem a nos fazer uma promessa, nós pensamos que Ele não vai cumprir. Ele me fazia recordar que muitas pessoas às vezes ouvem promessas de outro homem, porque eu falo homem em sentido amplo, homem ou mulher, mas de um ser humano, um ser natural, um ser que aqui, como foi dito na palavra, não pode adicionar um côvado ao curso da sua vida, não pode garantir nada, acaba confiando em seus pares, mas quando é Deus aquele que determina e acontece, nós não confiamos. Deus, ele tem feito tantas promessas na nossa vida, seja aqui de uma maneira individualizada, seja de uma maneira coletiva, sobre bonança, prosperidade. Aqui eu não limito a dinheiro, claro, eu quero deixar bem exposto, mas a vida, ao âmbito familiar, ao âmbito da saúde, entre muitas outras coisas. Deus me fazia ver com quanta facilidade nós temos em confiar em pessoas que nos fazem promessas, sequer acabam se concretizando. E aqui eu quero dar um exemplo. O homem ou a mulher, quando vem se casar, fala: olha, eu te farei feliz para sempre. Muitas vezes isso não acaba acontecendo, aquele casal sequer passa de 1, 2 meses ou ano, ou acaba acontecendo alguma traição. Nós, claro, aqui não condenando pessoas que permitem que isso aconteça, mas nós somos falhos, nós não conseguimos garantir nada, mas nós acabamos confiando de uma maneira extraordinária em pessoas que falam isso: olha, eu vou garantir seu emprego, vou garantir o seu salário, olha, eu vou garantir que você tenha uma vida, mas nada disso nós, homens e mulheres, podemos garantir. Como foi dito, não podemos nem acrescentar um côvado ao curso da nossa vida, mas quando se trata de Deus, nós temos uma ansiedade para que aquilo, nós acabamos esquecendo que Deus, ele tem todo um processo para nos ensinar, para nos moldar, para que assim nós possamos viver tudo aquilo que ele tem. Deus, ele não precisa de nada, de tempo, nem da parte dele para que venha se cumprir, mas ele precisa muitas vezes nos moldar. Nós, para exercermos algumas certas profissões, precisamos passar por todo um período de estudo, por todo um ensinamento, um aprendizado, uma capacitação extraordinária para poder exercer alguns ofícios. Às vezes estudar ensino médio, ensino superior, fazer uma pós, fazer
uma residência, algo bem mais específico para poder então chegar. E tudo isso por quê? Para que estejamos capacitados para exercer de uma maneira mínima aquela função. E algo que nós temos que entender é que tudo aquilo que Deus tem prometido vai depender de ações nossas. Nós não devemos ficar ansiosos pensando no próximo passo, quando vai acontecer, mas nós devemos estar atentos para tudo aquilo que Deus tem falado, tudo aquilo que Deus tem guiado a nossa vida. Deus tem feito promessas extraordinárias na nossa vida e nós pensamos só na parte boa. Ali, como foi dito ao profeta Elias, olha, vá para a beira daquele rio, que ali eu te manterei, ali eu te alimentarei. Nós muitas vezes quando ouvimos pensamos só na parte do alimento, olha, Deus não vai deixar faltar. Mas Elias teve que ter toda uma confiança extraordinária para esperar ali que um corvo viesse alimentar ele, trazer pão, trazer a carne. Muitas vezes quando Deus nos fala, Ele não fala como vai fazer. Com Elias ele não foi, Ele falou que iria fazer com que Elias tivesse comida e água, mas Ele não falou que enviaria corvos, Ele não falou que enviaria pessoas. Muitas das nossas atitudes para nós vivermos sem ansiedade e podermos desfrutar dos planos extraordinários de Deus, deverá ter confiança, uma confiança sem ansiedade, uma confiança sem perguntar como, quando e onde vai acontecer. Todas essas perguntas que fazemos, ela advém do nosso inimigo. E por quê? Para que venhamos a pensar que Deus é um mentiroso, pensar que Deus não vai cumprir na nossa vida, pensar que aquelas promessas, pensar que tudo aquilo que Deus tem falado não irá acontecer. Mas por que isso é algo tão sério? É porque a partir desse momento que deixamos de confiar, estamos sendo desobedientes para com Deus. Quando Deus falou para Abraão, olha, sai do meio da sua parentela que eu lhe farei pai de multidões, eu lhe farei um homem muito próspero. Abraão teve que aceitar e sair de lá. Deus não falou, olha, vai para a cidade tal, vai para o local tal. Ele só mandou que saísse de perto de sua parentela e que acima de tudo ele confiasse que Deus ia ditar o seu caminho. E Abraão, seguindo, entendendo e confiando em Deus, assim o faz. E assim ele viveu coisas extraordinárias. Ali ele teve um filho com 100 anos de idade, uma pessoa que ele mais amava nessa terra, que ele mais sonhava em ter um filho com aquela pessoa. Não só ele, mas vamos pegar outro exemplo. José, Deus ele deu planos extraordinários sobre governança, sobre reinados, mas ali ele não falou que José deveria passar. Ele não falou que José seria traído pelos seus irmãos, jogado em um poço seco, vendido como escravo, que seria ali acusado injustamente numa casa em que ele desempenhava um papel extraordinário e jogado à prisão, para só que então depois de tudo isso, depois de viver, depois de aprender, depois de confiar, ele pudesse viver como governador. Ao invés de nós fazermos como esse centurião, estamos sendo como Tomé. Tomé é um profeta de Deus, um apóstolo que estava ali com Jesus, vivendo, presenciando milagres, mas que quando ouviu que Jesus ressuscitou, que quando ouviu que Jesus voltou à vida como ele havia dito, ele disse, eu só acredito vendo, eu só acredito quando eu tocar na mão de Jesus e ver ela furada. E assim acontece, Jesus ali para dar um tapa na cara dele, ele volta e fala, toca Tomé, toca na minha mão. Muitas vezes nós temos tomado atitudes dessas, de querer saber tudo, de querer entender tudo, mas nós somos incapazes. Quem poderia dizer que alguém vendido como escravo, alguém humilhado, alguém que foi preso, viraria governador? Quem é o homem ou a mulher que poderia garantir, médico que for, que uma pessoa de 100 anos teria um filho? Aqui, claro, frisando que é por ela própria, não um filho com inseminação artificial, nem outras coisas em outras pessoas. Nós, para vivermos coisas extraordinárias, devemos confiar em Deus. Devemos entender que toda essa ansiedade, toda essa disputa que o inimigo tenta nos colocar em desfavor para com Deus, é uma maneira de bloquear tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que seria daquele servo do centurião se aquele homem não estivesse confiado, não tivesse depositado fé da maneira que ele depositou? O que seria de José se ele não tivesse confiado em Deus enquanto ele esteve ali na prisão, enquanto ele esteve na casa de Potifar, enquanto ele esteve ali humilhado por seus irmãos? O que seria de Moisés se ele não tivesse confiado em Deus que guiaria naqueles caminhos em que ele deveria, se tivesse duvidado que Deus libertaria aquele povo? Eu quero te deixar isso como uma reflexão. Como você tem confiado em Deus? É que eu quero te dar um exemplo do que eu faço geralmente. Olha, quando vem essas questões de será que vai acontecer? Quando vai acontecer? Como vai acontecer? Só pense uma coisa, não importa. Deus prometeu, Deus cumprirá. Não importa o dia, não importa a hora, não importa nada. O que Deus quer que aconteça, irá acontecer. O que Deus determinou, irá se cumprir. Tenha mais confiança em Deus. Deixe essa ansiedade de lado. Muito tem dito nesse tempo que essa ansiedade é o mal desse século. Mas desde aquela época,
desde a época de Jesus e muito antes, eu acredito, o inimigo já usava essa arma para nos afastar de Deus, para que nós não venhamos a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem determinado na nossa vida. Eu te convido a confiar mais, eu te convido a rebater essas acusações do inimigo, a rebater essas dúvidas, essas setas que o inimigo tem atacado na sua mente, no seu coração, assim como ele faz no meu. Que nós venhamos a ser como esse centurião que confiou na determinação de Deus, como José que confiou no que Deus tinha determinado e viveu cada parte do processo. Que venhamos a encher o nosso coração com as palavras de Deus, com a presença de Deus e retirar tudo aquilo que esse mundo tem tentado encher o nosso coração: ansiedade, arrogância, soberba, entre muitas outras coisas. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida de uma maneira extraordinária. Eu venho a te convidar a semear um pouco do Evangelho. Mande esse vídeo para mais pessoas. Nos ajude mais uma vez a semear o Evangelho de Deus nessa terra que anda tão ansiosa, com tanto medo, com tanta tristeza. Que venhamos a ser aquela vela acesa no candeeiro. Que venhamos a ser uma luz para as pessoas que estão na escuridão. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana.